O filme começa com Chloe Steele, uma jovem estudante da faculdade, chegando ao aeroporto JFK em Nova York. Ela liga para sua mãe, Irene do saguão, e diz que logo estará em casa. Ela pede para falar com o pai, mas Irene diz que ele não está. Fica claro que Chloe veio a Nova York para o aniversário do pai, na esperança de que toda a família pudesse comemorar junto. Mas seu pai piloto, Rayford, teve que ir para Londres de repente. Triste com a notícia, ela pede à mãe para ver em qual voo ele estará. Irene então fala o número do voo, e Chloe percebe que o avião sairá do aeroporto JFK. Então, ela decide esperar na sala de espera, querendo falar com seu pai antes dele partir. Indo para a sala de espera, Chloe vê Cameron Williams, o mesmo cara que fez a Casa de Cera. Se quiser, posso até trazer o resumo aqui no canal. Cameron Williams é um famoso apresentador de TV. Por perto, ele está rodeado de pessoas, incluindo uma senhora de meia-idade com um livro na mão. Como ele é um jornalista que geralmente fala sobre vários desastres, ela pergunta se ele lê a Bíblia. Cameron adivinha que ela é religiosa e brinca dizendo que lê, mas não tanto quanto ela. A senhora sorri e diz que Mateus 24, versículo 7, um trecho da Bíblia, fala sobre como fomes, desastres e guerras são todos sinais. Mas antes que ela possa terminar, Chloe interrompe. Ela pergunta à senhora que, se Deus sabia sobre todas essas coisas ruins, por que ele não as impediu? A senhora responde que Deus criou a terra para ser perfeita, mas é culpa dos humanos que ela agora esteja uma bagunça. Não aceitando essa resposta geral, Chloe diz que várias pessoas inocentes que não fizeram nada de errado também sofrem. Ela então diz que é bobagem acreditar que Deus ama todos os humanos quando ele não ajuda em tempos de guerras e fomes. Ei! O que você faria se muitas pessoas sumissem da Terra de forma misteriosa? O filme que vou fazer o resumo chama Left Behind, em português, O Apocalipse. É um filme que mistura ação, drama, fantasia, mistério, ficção científica e suspense. É um filme que tem uma pegada bem interessante. Mas antes de entrar no resumo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Quando a senhora não tem resposta, Chloe se afasta um pouco envergonhada por seu desabafo repentino. E fica claro que a jovem estudante não acredita em Deus. Lá fora, o capitão Rayford chega ao estacionamento do aeroporto em seu carro. Ele vê uma jovem comissária de bordo, Hattie Durham, então rapidamente tira sua aliança e vai até ela. Hattie não sabe que ele é casado e há uma clara atração entre os dois. Eles então entram juntos na sala de espera do aeroporto. Enquanto isso, Cameron fica impressionado com o questionamento de Chloe sobre a fé cega na religião. Ele se aproxima dela no café do aeroporto e os dois começam a conversar. Cameron agradece por ela tê-lo salvado da mulher religiosa, chamando-a de maluca. Mas Chloe diz que estava apenas ensaiando para sua mãe, que também é uma maluca religiosa. Ela então explica que está esperando alguém, o que faz Cameron achar que ela tem um namorado. Isso o deixa um pouco desconfortável, e ele tenta sair da conversa, mas ela diz que na verdade está esperando seu pai. Nesse momento, ela vê seu pai chegar à sala de espera, andando perto de uma bela comissária de bordo. Rayford também a vê e sem jeito diz a Hattie que se juntará a ela logo. Ele então vai até Chloe, e pai e filha se abraçam. Logo depois, Rayford vê Cameron por perto, e o reconhece como o famoso apresentador de TV. Ele pergunta se os dois estão namorando, mas Chloe diz que não. O jornalista então se desculpa, dizendo que tem coisas importantes para fazer. Depois disso, Chloe e Rayford sentam para conversar. Fica claro que Rayford não sabia que ela estava vindo para Nova York. Quando Chloe diz que queria comemorar o aniversário dele em casa com toda a família, ele diz que é tarde demais para cancelar o voo. Os dois então falam sobre Irene, que ficou muito religiosa ultimamente. Acontece que tanto o pai quanto a filha não aguentam ouvir pregações o tempo todo. A fé de Irene e o jeito como ela fala sobre religião se tornaram tão chatos para os outros da família que Chloe raramente volta para casa, enquanto Rayford prefere ficar o mais ocupado possível. Depois de uma conversa rápida, Chloe pergunta por que ele estava andando tão perto da comissária de bordo. Mas Rayford muda de assunto e diz que tudo está bem entre ele e a mãe dela. Ele então dá as chaves do carro e diz que precisa embarcar. Depois disso, ele se despede e vai se juntar a Hattie, que está esperando por ele. Alguns minutos depois, Cameron se aproxima de Chloe de novo, que ainda está no café.
Ele pergunta se está tudo bem, e ela diz que está triste por não poder passar tempo com toda a família. Os dois então falam um pouco sobre religião e como as pessoas ainda procuram coisas boas, mesmo nos momentos ruins. Logo depois, Cameron dá seu número para Chloe e vai embora, pois ele também está indo para Londres. Ele está no mesmo voo que o Capitão Rayford vai pilotar. Na cena seguinte, Chloe chega em casa e encontra sua mãe e irmão mais novo. Eles começam a conversar, mas a mãe logo muda o assunto para Deus. Ela explica como rezou para que Chloe voltasse e Deus atendeu suas orações. Mas isso só deixa Chloe irritada e ela sai rápido dali. Seu irmão mais novo vai atrás dela e os dois decidem ir ao shopping. Em outro lugar, o Capitão Rayford entra no avião e logo começa a flertar com Hattie. Com o horário de saída chegando, ele vai para a cabine do piloto, onde seu copiloto lhe deseja feliz aniversário. Dentro do avião, um homem baixinho tenta colocar sua bagagem no compartimento de cima. Um homem do Oriente Médio se levanta e se oferece para ajudar, mas o homem mais baixo começa a gritar de volta. Ele diz que só porque ele é baixo não significa que precise de ajuda que não pediu. Pouco depois, o voo decola para Londres. Enquanto isso, no shopping, Chloe diz ao irmão que encontrou o pai no aeroporto de manhã. Ela mente dizendo que Rayford falou muito sobre ele e o ama muito. Ela então abraça seu irmão dizendo que ele será um grande jogador de beisebol um dia. Mas durante este momento emocionante, o menino de repente some no ar. Só suas roupas e bolsa ficam, que caem no chão. Uma Chloe confusa olha ao redor e vê que o mesmo aconteceu com todas as crianças e alguns adultos no shopping. A cena então muda para o avião, onde exatamente a mesma coisa aconteceu. Todas as crianças sumiram e alguns adultos, incluindo o copiloto, desapareceram deixando suas roupas para trás. Isso assusta os passageiros e alguns homens correm para a cabine do piloto querendo respostas. Mas Rayford aumenta a pressão na cabine e faz as máscaras de oxigênio descerem. Isso obriga todos a voltarem rapidamente para seus lugares. Agora que ele é o único piloto no avião, Rayford diz a todos para apertarem os cintos e colocarem suas máscaras de oxigênio. Ele então tenta falar com a torre de controle pelo rádio para pedir ajuda, mas não consegue falar com ninguém. Embora ele ainda não saiba, várias pessoas na torre de controle também sumiram sem deixar rastros. Ele pega seu celular e tenta ligar para casa, mas ninguém atende. De volta ao shopping, Chloe está procurando freneticamente por seu irmão. Enquanto ela olha as roupas dele, um carro sem motorista de repente atravessa a janela da frente. Isso causa uma confusão total dentro do shopping e, para piorar, ladrões começam a roubar dinheiro das pessoas que sumiram. Depois de um tempo, uma Chloe confusa foge do ambiente cada vez mais perigoso e vai para o estacionamento. Mas mesmo aqui, a situação parece ser a mesma, com muitas pessoas procurando por seus parentes perdidos. Justo quando Chloe vai para o carro de seu pai, um avião pequeno cai em cima dele. Assustada, ela corre pela rua onde vê um ônibus escolar batendo bem na frente dela. Chloe corre para ajudar, mas percebe que o ônibus está vazio. Dentro do avião, Rayford normaliza a pressão quando todos estão de volta aos seus lugares. Ele vai onde estão os passageiros e os tranquiliza dizendo que nessa hora o pânico só vai piorar e explica que vai descobrir o que está acontecendo, porque não sabe se isso é só no avião. Os passageiros então tiram suas máscaras de oxigênio e começam a discutir sobre o que pode ter acontecido com os outros. Ideias de sequestro por alienígenas, buracos de minhoca e de que os passageiros simplesmente ficaram invisíveis são mencionadas. Enquanto isso, Chloe finalmente percebe que a cidade inteira está uma bagunça. Embora ela não saiba o que aconteceu, ela acha que seu irmão pode ter sido levado para o hospital próximo. Então ela corre para o hospital local e entra pela porta dos fundos no meio da confusão. Para seu horror, ela descobre que o quarto onde os bebês recém-nascidos ficam está completamente vazio. Uma enfermeira então aparece e diz que todos os hospitais do país estão passando pela mesma coisa. Isso significa que provavelmente todas as crianças do mundo sumiram. No avião, Rayford decide voltar para Nova York. Depois de um tempo, ele vê que tem algum avião se aproximando. Ele tenta contatar o piloto do avião, mas não tem ninguém nele. Rayford pede para todo mundo se sentarem por seus cintos e sobe o avião para tentar desviar. Com muita sorte misturado com habilidade, Rayford escapa por muito pouco, só triscando a asa, fazendo eles ser salvos por pouco. Em outro lugar, Chloe volta para casa e descobre que sua mãe desapareceu. Quando ela tenta usar o rádio via satélite, ela descobre uma ligação do seu pai.
quando ele estava tentando entrar em contato com o avião antes da batida. Isso faz ela deduzir que ele também morreu. Sem sua família, ela fica muito triste sem saber o que fazer. Na próxima cena, Rayford descobre que seu copiloto tinha um relógio que dizia João 3, versículo 16. Ele também descobre que a outra comissária de bordo, que também sumiu, tinha anotações de estudo da Bíblia em seu caderno. Isso o faz perceber algo de repente, e ele se lembra de como sua esposa costumava falar sobre um evento da Bíblia chamado arrebatamento. Neste evento, todas as pessoas que acreditavam em Deus, junto com crianças que são muito pequenas para rejeitar Deus de propósito, sumiriam da terra e seriam levadas para o céu. Ela estava certa, o arrebatamento aconteceu. Por isso, todos os que acreditavam sumiram, enquanto os que não acreditavam ficaram. Depois disso, Rayford tenta ser honesto com Hatch sobre ser casado, mas ela não gosta de ouvir isso. Na parte dos passageiros, Cameron vê líquido saindo de uma das asas e logo pega fogo. Assustado, ele corre para a cabine e conta isso a Rayford. Eles percebem que é um vazamento de combustível e estão em sérios problemas. De volta a Nova York, Chloe entra na igreja de sua mãe procurando respostas. Ela encontra um pastor, que explica que isso é o arrebatamento e que todos que sumiram foram para o céu. Além disso, os que não acreditavam e agora estão presos na terra terão que enfrentar vários anos de escuridão antes de serem julgados por Deus. Isso deixa Chloe muito brava, como era de se esperar, e ela diz que o próprio pastor foi deixado para trás, o que significa que ele não acreditava nas palavras que pregava. Em outro lugar no avião, Rayford diz a Cameron que agora está no lugar do copiloto, que o fogo perto da asa vai apagar mais cedo ou mais tarde. Mas o vazamento vai deixar eles com apenas combustível suficiente para voltar a Nova York. No entanto, eles têm problemas ainda maiores, pois ele não conseguiu falar com ninguém na torre de controle no aeroporto JFK. Desesperado para saber de sua família, Rayford pede a Cameron para ligar para sua filha. Para sua surpresa, o jornalista diz que tem tentado fazer isso nas últimas horas. É claro que ele se apaixonou por Chloe. Depois de um tempo, Rayford finalmente consegue falar com alguém no centro de controle, mas a pessoa explica que o aeroporto está cheio de destroços e ele não sabe onde o avião poderá pousar. Tentando achar uma solução, Rayford pede para falar com o aeroporto LaGuardia, que também fica em Nova York, mas a pessoa no rádio diz que todos os aeroportos do mundo estão passando por essa confusão estranha e repentina. Isso preocupa Rayford e ele percebe que a situação é mais séria do que pensava. Mesmo assim, ele decide ir para o JFK e tentar de algum jeito pousar o avião, pois essa é a opção mais segura agora. Em seguida, Cameron vai para a parte dos passageiros, onde uma mulher está apontando uma arma para várias pessoas, exigindo que expliquem o que está acontecendo. Fica claro que ela é a esposa de um famoso jogador de futebol americano, viajando com sua filha pequena que sumiu enquanto ela dormia. Cega pelo medo, ela acusa todos de terem sequestrado sua filha. Felizmente, Cameron consegue acalmá-la e fazê-la falar sobre por que ela acha que todos estão conspirando contra ela. A senhora acaba desabando e diz que seu marido é uma pessoa ruim que frequentemente a acusa de tentar tirar a filha deles dele. Agora, com a criança sumida, ela terá que enfrentar possíveis maus tratos dele. Neste momento, outra passageira, uma mulher com óculos escuros e marcas de agulha no braço, de repente se levanta. Ela fala sobre o evento da Bíblia chamado arrebatamento, onde todas as pessoas que sumiram são levadas para o céu. No entanto, ela não sabe mais nada além disso. Em outro lugar, uma Chloe preocupada teme que o avião de seu pai também possa ter caído. Como sua mãe e irmão também sumiram, ela não vê mais razão para continuar vivendo. Então, ela sobe até o topo da ponte de Manhattan e decide dar um fim. Por outro lado, Cameron volta à cabine e senta em seu lugar. Ele finalmente consegue falar com Chloe, que está prestes a fazer algo bobo. Felizmente, ela para quando vê a ligação e rapidamente atende. Chloe começa a chorar e agradece a ele por ligar exatamente na hora certa. Cameron então passa o telefone para Rayford, que pede desculpas à filha e diz que sua mãe estava certa. Ele então explica que o avião está ficando sem combustível e ele não sabe se conseguirá pousar em segurança. Com uma nova vontade de viver, Chloe diz ao pai que encontrará um lugar para o avião pousar. Ela rapidamente desce da ponte e chega a um local de obras perto da rodovia.
Usando uma caminhonete que estava por perto, ela tira todas as barreiras do local para que o avião tenha espaço suficiente para pousar. Ela então liga para Rayford, que pede a ela para iluminar a entrada da pista de pouso para que ele possa ver do avião. Tendo uma ideia brilhante, Chloe usa combustível de um caminhão-tanque batido e acende um grande fogo. Isso é suficiente para Rayford ver a pista do local de obras, e ele habilmente dirige o avião em direção a ela. O combustível acaba. Rayford Steele disse para os passageiros que quem crer em Deus agora é a hora de orar. Rayford, com muito custo, ele consegue descer o avião e uma aterrissagem agitada que quebra o trem de pouso, mas o avião para em segurança. Na cena final, todos os passageiros saem do avião aliviado. Rayford pede desculpa a Hattie, que o perdoa. Buck diz que o pior já passou. No entanto, Chloe diz que os problemas deles acabaram de começar enquanto abraça seu pai com força. E assim o filme acaba. Me diz embaixo se você subiria ou ficaria na terra igual eles ficaram. E não esqueça de falar qual a nota você dá para esse filme. Não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima!